galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre os meus hábitos de leitura. É muito comum vocês me perguntarem sobre como eu faço para ler, sobre a minha rotina, os meus horários preferidos de leitura, como eu me organizo, e aí eu resolvi compartilhar para vocês um pouquinho, falando daquelas manias que todo leitor tem e também os horários que eu gosto mais de ler e como eu faço para as minhas leituras do mês renderem. Então eu separei alguns tópicos para conversar com vocês, na intenção de que vocês conheçam também quais são as minhas manias de leitor. Mas antes de começar e de eu contar um pouquinho mais pra vocês sobre a minha rotina de leitura, os meus hábitos, eu quero avisar vocês que essa semana nós vamos ter vídeos todos os dias. Eu sei que muitos de vocês estão de férias, então eu criei vários vídeos, muito conteúdo bacana aqui pro canal. Espero que vocês gostem, então aproveita, se inscreve, dá muito joinha, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo pra gente aproveitar esse período de férias aí pra fazer uma das coisas que tem melhor, que é ler. O primeiro tópico é como eu escolho as minhas leituras. Eu acho que uma das coisas mais importantes e que eu sempre bato muito nessa tecla é você se conhecer como leitor, como pessoa, entender quais são as suas prioridades e também ser sincero com o momento que você tá vivendo, o humor que você tá. Então assim, como eu tenho uma rotina muito corrida, eu trabalho ao longo do dia, e aí tem o blog, tem agora o processo de escrita do livro, do meu livro, então tem muitas coisas para eu fazer no dia. Existem dias que eu estou extremamente estressada e eu não vou conseguir ler um livro que não prende desde o começo, que tem uma narrativa mais lenta. Às vezes eu sei que é um livro incrível, de um autor incrível, mas eu sei que eu preciso do momento certo para ler esse tipo de história. Eu me conheço muito bem, eu sei muito bem o meu humor, sei o que livro eu tô precisando em cada momento da minha vida, cada período do mês. E aí, sabendo que eu tô precisando naquele momento, qual é o livro que vai me prender, vai ser gostoso de ler, eu levo em consideração vários quesitos. A minha meta do ano, sempre crio uma meta anual de livros que eu quero ler durante o ano. Além desses livros, eu também me desafiei a ler 5 clássicos durante o ano. Então, se eu tô na vibe de ler clássicos, eu também parto para esses livros, muitos dos quais já estão empacados aqui na minha estante, eu tenho vários clássicos aqui. Então, se eu tô no clima, eu vou lá e procuro algum da estante. E o que eu mais faço, que daí é a minha maior opção, são os lançamentos literários. Eu recebo muita coisa de parceria através de editoras e através de autores. Livros que eu preciso ler para criar conteúdo para vocês, ou livros que eu ganho de presente, que eles me enviam porque sabem que segue o meu gênero literário, e aí, se eu tenho interesse, eu vou colocando na minha pilha de próximas leituras. Eu mantenho essa pilha sempre atualizada, conforme eu vou lendo os livros vão saindo dali, mas eu deixo sim, sempre eles separados em um cantinho, não coloco eles na estante, senão eu esqueço. Para me organizar, além dessa forma visual de manter uma pilha de livros, eu uso bastante o Scooby. No Scooby eu sempre coloco as minhas metas literárias, os livros que eu desejo comprar, os livros que eu vou ler durante o ano, assim é mais fácil de eu me organizar. E eu também tenho no Planner anotado os livros que eu quero ler, os livros que estão na meta, e assim, os livros que estão empacados na estante, ou os clássicos que eu vou lendo, para poder anotar e ficar uma forma mais visual. Eu acho que quando você faz isso, se organiza, define quais vão ser as suas próximas leituras, e entende também que cada momento você precisa de um livro diferente, entender o clima que você tá para a leitura, as coisas fluem muito mais fácil. É muito importante, sabe, você ter essas metas estabelecidas, mas entender também que elas não são rígidas. Gente, sinceramente, tenho metas, tenho obrigações, tem livros que eu preciso ler em determinados períodos para criar conteúdo para vocês, mas eu, antes de tudo, levo em consideração o que o meu coração tá pedindo. Se tá pedindo um romancezinho de época, se tá pedindo um romance clichê, ou se tá pedindo um suspense e aventura, eu sigo o que o meu coração quer. Porque se eu ler só pra eu ler, se eu ler por obrigação, eu sei que não vou gostar e aí não adianta. E aí não tem intuito nenhum de eu estar aqui criando conteúdo sobre livros. E aí a pergunta que vale $1 milhão. Quando você lê? Gente, a resposta é: eu leio a todo momento. Qualquer minutinho livre que eu tenho ao longo do dia, eu uso para leitura. Eu acho assim, você tá numa fila de banco, você tá esperando para ser atendido num consultório médico, você tá num ônibus,
Você poderia estar no Twitter, você poderia estar no Facebook, você poderia estar no Instagram. Mas em vez de fazer isso, eu priorizo a leitura. Então eu sempre estou com o meu leitor digital na bolsa, assim eu consigo ler em qualquer lugar que eu estiver. Ou se em algum caso eu esquecer ele, eu tenho o celular, o aplicativo de leitura no celular, e aí me ajuda muito, eu consigo sempre ler. E esse pra mim é um dos grandes segredos de ler tanto, aproveitar aqueles pequenos momentos ao longo do dia que você tem livre para leitura. E aí, além desses minutinhos, eu leio também principalmente antes de dormir. Mas não é assim, gente, eu vou deitar 10 horas e aí que eu vou começar a ler. Não, eu tenho o hábito de ir deitar um pouquinho antes e aí conseguir mais tempo para ler. Geralmente eu vou dormir aí meia-noite, 1h, dependendo muito do ritmo de livro, dependendo da história me prender. Mas assim, por alto, eu leio no mínimo 2 horas por dia e no máximo umas 4 ou 5 horas, e isso faz com que eu sempre esteja lendo e leia com mais frequência. E aí, qual que é o meu lugar preferido para ler? Na cama, né, gente? Se eu sempre tenho esse costume de ler antes de dormir, é o meu cantinho preferido. Eu tenho ali do meu lado uma luminária bacana se eu estou lendo no livro, mas geralmente eu leio no Kindle, né, porque ele tem uma luz própria e não atrapalha o meu marido quando ele também vai dormir. É uma luz assim que não agride o ambiente, não cansa o olho, e eu gosto muito. Mas também, se eu preciso, eu tenho ali uma luminária, eu sempre mantenho post-it, caderninho para anotação, sempre deixo ali as minhas coisinhas, marcadores que eu preciso durante a leitura do meu lado. É o cantinho que eu mais gosto, vários travesseiros, uma cobertora, uma mantinha. Então, como eu disse, eu sempre tenho do meu lado os livros que eu vou ler durante o mês. E aí o Kindle, que está cheio de opções, então se eu não quero ler nenhum dos livros físicos que estão aqui do ladinho, eu opto pelo Kindle. E aí eu fico com as minhas leituras, eu vou intercalando a partir do clima que eu tô, sempre usando o marcador de páginas para marcar a página que eu tô. Esse aqui são os livros que eu tô lendo de leitura conjunta, que eu tô fazendo aquele projeto que vocês sabem do Livros e Fuxicos, e eu deixo tudo marcadinho, sempre aqui com o meu marcador, para eu não me perder durante a leitura. E aí, se eu preciso fazer alguma anotação, eu mantenho um caderninho e uma caneta, porque quando você faz muita resenha, às vezes você quer marcar alguma coisa sobre um personagem, então eu deixo o caderninho e também deixo mais marcadores, porque, né, às vezes sempre precisa. E eu tenho uma caixinha mágica também, eu acho que todo mundo tem que ter uma caixinha dessa. Aqui eu mantenho mais marcador, e esses aqui são os magnéticos. Marcador, gente, é que nem xuxinha de cabelo, tem que ter em tudo quanto é canto. E tenho post-its. Esses maiorzinhos aqui eu deixo se eu quero fazer alguma anotação, ou mais se eu quero seguir alguma cor, assim, durante a leitura. Mas os que eu mais gosto são esses daqui que são transparentes. Mas, se eu não leio na cama, eu também tenho o costume de ler no sofá, que é a mesma coisa na cama, né? Coisa fofa, gostosinha, com uma mantinha. Mas também, como eu já disse, leio em qualquer cantinho, qualquer lugar. Onde tiver um tempo livre eu tô lendo, não tenho problema com a atenção, com as pessoas falando ao meu redor. Eu só não posso ler assim com o carro em movimento, que senão me dá uma dor de cabeça do caramba, mas fora isso eu leio em qualquer lugar. E um hábito que eu tenho, assim, que eu acho que muitos leitores têm, é de usar post-it. Eu não sei se vocês já repararam que várias vezes que eu vou mostrar livros aqui no canal, eles estão todos marcados na lateral, porque eu gosto muito de usar post-its. Eu tenho coleção, tenho vários estilos, eu não faço anotação nos livros, mas eu marco eles quando eu gosto muito de uma página, ou quando eu gosto muito de um corte com post-it, por 2 motivos. Primeiro, é para aquela sensação assim, que quando você gostou muito de um livro, você amou muito ele, mas você não quer reler. Eu não tenho costume de reler livros, eu tenho costume assim de ler as páginas que eu marquei com um post-it. Então, às vezes, eu pego Orgulho e Preconceito, por exemplo, da minha estante, que é um dos meus livros preferidos, folheio ele e vou ver os cotes que eu marquei durante a leitura. E aí eu leio aquela página, leio aquele cote que eu marquei e, sabe, sou transportada para o momento que eu li o livro pela primeira vez, por aquela sensação maravilhosa de mergulhar em um livro que me fez tão bem. E além disso, para quem costuma fazer resenha, que nem eu, que faço resenha escrita lá no Livros e Fuxicos, ou que faço resenha em vídeo aqui para vocês, esses post-its me ajudam muito a ter aquela noção de o que eu quero falar pra vocês no vídeo, o que eu gostei tanto, sabe assim, quando você lê e fala, meu, isso é tão incrível que eu tenho que compartilhar com a galera quando eu for falar desse livro. Então aí eu vou lá e marco o cote. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então é só você escolher ele é transparente, né, colocar na página que você quer, e ele não vai esconder a palavra.
E também não vai estragar o seu livro, ó. Dá pra você deixar ele tranquilamente, a cola dele é bem fraquinha, e aí quando você fecha, fica ali a marcação. Hoje eu uso tanto o post-it quanto a parte de marcar os quotes no Kindle. Então, às vezes, os meus livros, agora meus livros físicos, não estão mais tão marcados com os post-its, porque eu leio muito agora em formato digital. Mas eu uso muito essa ferramenta dentro do Kindle, tenho o meu arquivinho lá com todos os meus quotes, todas as minhas anotações, porque eu acho que isso faz toda a diferença na hora de você absorver a história, sabe? Então, o que ela significa pra você? E um último hábito que eu acho que também me ajuda muito é no quesito organização. Eu costumo organizar muito as minhas leituras através do mês. Eu tenho um documento bem simples no Word, onde eu coloco o número, o título do livro, separo por blocos por meses, então que li em janeiro, em fevereiro e assim por diante. Nessa planilha eu também coloco os livros que foram meus favoritos, coloco um coraçãozinho naqueles, coloco os que foram 5 estrelas, sempre marco, e também vou grifando aqueles que eu ainda não fiz resenha escrita no blog. E isso me ajuda muito e é um arquivo super simples, e no final do ano eu consigo ver quantos livros eu li, quais foram os melhores para poder contar pra vocês. Outra coisa que eu uso muito é o Scooby. Eu sei que muita gente usa o Goodreads porque ele é melhor, ele é mais completo, mas pra mim o Scooby funciona super bem. Eu tenho ele tanto salvo no computador quanto no celular. Ali eu deixo atualizado minha lista de desejados. Então, tipo, se eu vou numa livraria, tem promoção e eu preciso, assim, saber quais livros eu tenho que comprar, entro no Scooby na hora, tá atualizado, tá lá, já sei os que eu quero comprar, os que eu estou precisando, continuação de série que falta, principalmente quando eu vou no sebo, eu fico perdida, já tenho esse livro, não tenho esse livro, o Scooby me ajuda muito. Também coloco lá minhas metas de leitura do ano, assim, também é uma outra forma de eu sempre estar me cobrando. Ó, Paola, você falou que ia ler esse livro e ainda não leu, hein? E também quais são as minhas leituras atuais, então eu sempre deixo atualizado, estrelinhas, avaliação de livro, foi 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, favoritos da vida, sempre está lá. Acho que se o Scooby desse pane eu ia, sei lá, ficar doida, porque são quase 800 livros lidos, então todas as minhas informações literárias estão lá. Isso me ajuda muito. Bom, gente, esses são alguns dos meus hábitos, a minha rotina de leitura, algumas das minhas manias. Espero que tenha dado pra vocês entenderem mais ou menos como eu faço pra me organizar dentro das leituras. E agora conta pra mim também qual é o principal hábito de vocês. Qual a hora que vocês leem, como vocês fazem pra ler, o que vocês preferem, que estilo literário vocês preferem ler. Comenta aqui nos comentários, eu adoro quando vocês compartilham comigo também os hábitos de vocês. E quem gostou, não esquece de dar um joinha, isso é muito importante, e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E não esquece de se inscrever no canal. Um super beijo e até mais. Tchau!